É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite. Lembrando que toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na TV Conteúdo, com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, de 8h45 até 9h45, né? 20h45 a 21h45, 1 hora de programa para a gente poder meditar na palavra de Deus e crescer junto naquilo que Deus tem para nossas vidas. Seja muito bem-vindo. Compartilhe esse programa para o maior número de pessoas possível, porque o nosso desejo é que a palavra seja liberada para o maior número possível de pessoas. Lembrando sempre que a gente está com essa turma ungida aqui a cada terça-feira, pastor André Bahia e Hilton Júnior. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Apolo. Ana Rose, hoje Pedrão está aqui também com a gente. Hoje é uma noite especial, né? Hoje vamos falar sobre um tema poderoso, né? O triunfo na cruz. Hoje vamos tratar sobre esse tema maravilhoso, tema de um livro poderoso, né? Que o nosso pastor foi inspirado pelo Espírito para estar escrevendo aí este livro, e hoje vamos sortear esse livro. Então não perde o sorteio desse livro em nome de Jesus. Escreve aí embaixo, eu quero esse livro, para a partir daí você estar concorrendo a um sorteio, tá certo? Fala aí, Hilton Júnior. Muito bom. Olha, vocês que estão no Facebook, enviem perguntas. Hoje nós iremos falar sobre o triunfo na cruz, revelações do que aconteceu entre a cruz e o trono. São revelações profundas e poderosas que existem na palavra e que nós iremos aqui, de antemão, com o autor do livro, falar e até falar um pouco sobre o que está escrito aqui, as realidades que estão escritas aqui neste livro. E será um tempo precioso. Compartilhe essa live e interaja conosco. Maravilha, Hilton Júnior é nosso professor, né? Você é um mestre. Um mestre. Olha só. Vamos de música, a gente já vai voltar para meditar na palavra, né? Bater um papo, responder perguntas, mas antes, vamos de música. Se liga no som aí. Vamos celebrar juntos, querido! A nossa redenção! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim.
levantou meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça, minha bênção, sou herdeiro e sei. Quem me quer assim não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda diga com toda a sua força, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Canta povo da fé. Antes que houvesse chuva eu cansei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que pudesse achar eu busquei. Pela fé, pela fé. Esse é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de, quero ouvir sua voz, diga. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar. A gente pode caçar a bateria. Antes de acontecer, esse é o dia. Se alegrar. É isso aí, bom estar de volta e a gente vai meditar um pouco hoje no conteúdo daquilo que está nesse livro, né? O Triunfo na Cruz. É um livro que vai tratar principalmente daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Irmãos, eu sempre vi várias pessoas pregando, né, que Jesus ele desceu ao inferno como um prisioneiro e que houve 3 dias de festa no inferno, até que no 3º dia Deus bradou do céu e o Espírito Santo desceu e aí libertou Jesus. Eu já vi, eu não sei se você já ouviu ministrações assim, mas eu já ouvi muitas. E não há nenhuma base bíblica para isso. Primeiro, a Bíblia não diz que o inferno é o escritório de Satanás, onde Satanás está de lá, mandando informações e fazendo reuniões. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que principados e potestades, elas estão nas regiões celestiais e que o diabo ele é o Deus desse mundo, desse século. Ele não está no inferno. E eu trago nesse livro ensinamentos sobre essas verdades, com base, né, testemunhos, com base bíblica, com aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que houve um triunfo, que Jesus triunfou de principados e potestades, expondo eles ao ridículo na cruz, irmão, se a Bíblia fala isso, a gente precisa acreditar que isso Amém. foi na cruz. Amém. Não foi no inferno, não foi quando ele ressuscitou. A Bíblia diz que foi na cruz. Jesus expôs principados e potestades ao desprezo e ao ridículo e Jesus triunfou na cruz. Muito bom. Não tem cabimento se o homem pecou na terra. Deus não iria julgar, porque Jesus ele nos substituiu e julgou. Deus julgou Jesus como homem. Sim. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado. Não teria cabimento Deus estabelecer esse tribunal no inferno. Muito bom. Muito bom. Porque isso pessoas mesmo. pensam, né, dão essa moral para o diabo. Deus iria dar essa moral para o diabo de julgar Jesus no inferno. Se a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para homem algum, o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Isso mesmo. Quando eles vai haver um julgamento e eles serão lançados e presos. O diabo hoje não está preso no inferno.
Ele anda no mundo. Por isso não adianta a gente falar, vai para o inferno, Satanás. Não vai. A gente vê quando Jesus expulsa um endemoniado, aquele demoniado, né, de Gadara, ou todo exemplo que você vê Jesus expulsando, os demônios pedem permissão para entrar nos porcos. Para sair do homem, sim, porque tinha que obedecer Jesus, mas para entrar nos porcos, não saiu da terra. Então, a gente precisa entender a Bíblia como de fato ela é, as dispensações, o tempo. Muito bom. E aqui, Deus me deu, de fato, alguns ensinos, né? Uma das bases daquilo que está escrito nesse livro, está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, quando diz que Jesus despojou os principados e potestades. Esse despojo, irmãos, é o quê? Um exército, quando vencia o outro, o exército tirava do outro exército vencido tudo que era de valor, principalmente as armas. E aí o que acontece? Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus derrotou Satanás, o diabo já foi julgado e derrotado, e Jesus tirou das mãos do diabo e dos seus demônios as armas que eles tinham. Muito então, a igreja precisa ter a revelação daquilo que está nesse livro, de que o diabo é um inimigo, sim, existe uma guerra, sim, mas primeiro a Bíblia diz que é um bom combate da fé. A gente vai crer, fala, e a gente precisa ter a convicção de que nós temos um inimigo, é verdade, mas esse inimigo já foi vencido e está desarmado. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma passagem como Daniel orou e Deus enviou anjo, mas quando o anjo ele veio para trazer a resposta para Daniel, ele ficou retido nas regiões celestiais. Por quê? Porque os demônios tinham armas e aí houve uma batalha, uma guerra ali. Sim. Agora hoje, quando os anjos de Deus eles passam do céu para a terra, eles passam nas regiões celestiais diante de um exército de demônio, mas desarmado e vencido. Meu Deus. Muito bom. Então, não tem nenhuma dificuldade para alguém que está armado passar por diante de alguém desarmado e que já foi derrotado. Então, as respostas para nós hoje, para a igreja, elas são rápidas, velozes. Amém. Por quê? Porque anjos passam diante de um exército vencido, destronado e totalmente derrotado e desarmado. Então, coisas que Deus me trouxe, me deu e que eu creio que é um livro bem sucinto, bem fininho até, e que traz revelações poderosas aí acerca daquilo que nos aguarda, né? Eu falo aí um pouco sobre lei, sobre graça, para que não haja essa confusão que há hoje no meio da igreja, né? Se a gente não andar na graça, irmãos, a graça é o favor de Deus, a graça é um favor que de fato a gente não merecia, mas Deus resolveu nos dar. Então a graça é uma capacitação para viver uma vida sem pecar, de viver uma vida acima da média, para realizar coisas que para um homem natural é impossível. Então aqui tem, eu creio que de uma forma bem simples, mas tem ensinos poderosos que, se a gente praticar em nossas vidas, vai fazer com que a gente possa ter resultados poderosos. Quando a gente entende que Jesus está sentado no trono e que nós estamos também com Ele, a gente muda, começa a mudar a mente, né? Jesus não é aquele coitadinho que está na cruz semi-nu. Ele esteve numa cruz, sim, mas hoje Ele está num trono. Ele veio como um cordeiro, sim, mas hoje Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, aqui tem vários assuntos, eu creio que poderosos, que vai abençoar a sua vida. Se você quiser adquirir, o Verbo Shop de Pojuca tem esse livro lá, custa apenas R$20. A gente não está aqui para estar fazendo propaganda e ganhar dinheiro, nem trazer dinheiro das pessoas. A gente colocou de fato um preço para que seja mais acessível, né? Para que o maior número possível de pessoas possam adquirir e através do conhecimento que a gente tem a nossa vida mudada e transformada. Então esse é o objetivo, e hoje quem quiser ganhar é só colocar aí, né? Eu quero que você vai ganhar de grátis. Meu Deus, eu quero participar do sorteio, né? Eu queria participar. Amém. Que bênção, pastor, que bênção, parabéns, e que Deus continue operando poderosamente na sua vida, te inspirando para escrever mais e mais livros. O pastor falando sobre o julgamento de Jesus, né, que não poderia ser no inferno, e juridicamente falando, parece que quando acontece um crime, aquele crime ele não pode ser julgado em outra comarca, a não ser no lugar onde aconteceu aquilo ali, né? A pessoa tem que aconteceu o ato aqui em Salvador ou em São Paulo.
a pessoa mudou para Rio de Janeiro, a pessoa tem que voltar para onde aconteceu de fato o crime, e aí ela vai ser julgada ali. De fato foi isso que aconteceu com Jesus, ele foi julgado e não tendo pecado, né? Ele conseguiu nos resgatar, e que maravilha. E o que o pastor falou, algo precioso, é que Jesus não é um coitadinho que está na cruz. Muito né? bom. Pessoas manipularam a história, ou por falta de conhecimento, ou até por ganho, e disseram, olha, não, a gente tem que crer em um Jesus crucificado. Na verdade, ele de fato foi crucificado, morreu de fato, mas ressuscitou e hoje está em glória, né? Eu acho que isso que traz a consciência neste livro, né? O triunfo na cruz, que Jesus precisou passar por aquele processo, mas hoje ele está assentado em um lugar de glória. Amém. Tem um nome que está acima de todo nome, e nós, como filhos e filhas de Deus, podemos usufruir deste poder, desta verdade, e nós morremos com ele naquela cruz, mas estamos ressuscitados também com ele. Hoje estamos vivendo também neste mesmo lugar, que diz, se eu não me engano, em Efésios, né? Efésios 1 fala que estamos assentados com Cristo. Então, essa mesma posição que Jesus Cristo exerce hoje, que Jesus Cristo está hoje, eu e você também estamos. Nós devemos se achegar confiadamente ao trono da graça, né? Hoje eu falei com uma irmã nossa, uma irmã católica, ela falando sobre algumas dificuldades e tal, para orar, para dialogar com Deus. Eu falei, meu irmão, o que a gente precisa é ter a consciência do que Jesus Cristo conquistou pra gente naquela cruz. Muito bom. E entender que nós estamos com Ele, nós fazemos parte do mesmo time, e podemos chegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que temos Ele lá, o nosso intercessor, o nosso ajudador. E isso é poderoso. Amém. Isso pode mudar a vida de pessoas. E, queridos, esse livro é poderoso. Não só o que o pastor trouxe aqui, mas tem muitos outros conteúdos dentro deste livro aqui. Então, fala aí, coloca embaixo, eu quero este livro. E se você não ganhar hoje, não fica triste. Lá no Verbo Shop tem deste livro, né? Custa apenas R$20, como o nosso pastor disse. E, de fato, vai abençoar a sua vida. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar falando sobre esse livro na pré-estreia, né? A estreia vai ser durante a nossa conferência, mas sim, hoje nós estamos aqui fazendo a pré-estreia e você vai ter a oportunidade de ganhar esse livro. E, de fato, o que nós vamos falar hoje, essa noite, fala sobre a nossa nova realidade em Cristo. Quando fala lá que hoje nós somos novas criaturas, de fato nós estávamos em um império de trevas, mas hoje Jesus já nos resgatou para esse reino maravilhoso onde nós estamos triunfando. E hoje nós fazemos parte da igreja triunfante, a igreja de Jesus, a igreja vitoriosa, mais que vencedora. Por quê? Porque Jesus ele venceu por nós e nós recebemos essa vitória conosco. Então você é mais que vencedor. Amém? Maravilha. E tendo esse conhecimento, a gente não olha mais para a cruz como sentindo pena de Jesus. Isso. A gente olha para a cruz de fato como um símbolo de vitória que ela é, né? Meu Deus. Isso causava para mim, eu creio que até eu comecei a argumentar, querendo aprender de Deus, por que a Bíblia chama de triunfo uma coisa que eu olhava e meio que não entendia direito. Eu sentia pena daquilo que Jesus passou, porque eu não me via naquele lugar. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a ler, não, ali quem estava ali era eu mesmo, né? Quem merecia aquela morte era eu. Ele me substituiu, ele resolveu pagar o preço que eu devia, ele não devia nada. Então a gente começa a olhar para a cruz com alegria, com esse regozijo, não com pena. Mas agora não, ali houve a vitória ali, né? Não foi um lugar de derrota, não foi um lugar de fracasso, foi um lugar de vitória, onde de fato, se Deus diz, se o Espírito Santo afirma que ele triunfou naquele lugar, a gente precisa entender as verdades que estão por trás daquilo que a gente pode ver com um olhar natural. É verdade. E é quando a gente assiste os filmes, né, de Mel Gibson, o filme da crucificação, a paixão de Cristo, a gente, meu Deus! Por quê? Porque a gente olha de um olhar muito natural. É verdade. Mas quando a gente vê que ali, como a Bíblia diz, que agradou a Deus moê-lo, mas não estava moendo Jesus, estava moendo o nosso pecado. Meu Deus. Então, eu achei engraçado um vídeo que tem aí, né, que acho que é em Pernambuco que tem aquela encenação. A paixão de Cristo. E aí um rapaz saiu da plateia e começou a espancar os soldados na linguagem. Querer defender Jesus. Isso.
Quando, na verdade, ele que nos defendeu, né? Ele que deu a vida para conosco. Quando a gente não entende isso, a gente fica querendo fazer alguma coisa, né? Muito e até bom. isso hoje é uma das armadilhas que o diabo consegue tentar lançar na igreja. É mostrar como se Jesus não tivesse feito o que a Bíblia fala. Quando ele dá aquele grito, e eu trato sobre isso também, tem um capítulo aí que o nome do capítulo é Tetelestai. Uau. Quando Jesus diz está consumado. O significado dessa palavra é pago. Tudo pago, nada mais a fazer. Então não tinha mais nada a fazer. Ele fez tudo. E aí, quando a igreja não tem essa revelação, fica parecendo que Jesus deixou algum pedacinho sem fazer e que agora eu e você, a gente tem que se esforçar para fazer. Não, irmãos. Agora nós estamos numa dispensação da graça que é só receber pela fé. Muito a gente bom. não tem nada a fazer. Muito bom. A gente tem aquilo que a gente tem é receber. Claro, como ministério, a gente tem a fazer o quê? Cumprir o chamado, correr a carreira, mas na obra de Cristo não tem nada para ser feito, não tem nada que a gente vá pregar que ninguém nunca pregou, que ninguém nunca falou. Pode ter uma revelação, mas tem que estar lá na Bíblia. Isso. Né? Sim. Então, não tem nada a fazer mesmo, só a gente realizar as mesmas coisas, as mesmas obras e falar, não sair daquilo que é da simplicidade da Bíblia. A Bíblia é tão simples que qualquer criança pode entender, né? Amém, muito bom. E essa coisa da justificação própria, né, da pessoa querer isso, justiça própria, isso também é uma doutrina errada, né, uma falsa doutrina que muitas pessoas caem nesse engano, né? Eu preciso subir o monte, eu preciso carregar uma cruz de madeira, eu preciso estar de joelho nas escadarias de uma igreja, né? E muitas pessoas sofrendo sem entender isso que o nosso pastor falou, que foi de graça, né? E faz com que a gente, por exemplo, às vezes quando a gente é levado a isso, nada contra ir a um monte, nada contra orar, você pode orar num monte em casa, onde você quiser, mas assim, a gente precisa entender que a gente não se torna melhor por causa disso. A gente se torna melhor por conta de entender o que Jesus fez. Muito né? bom. Quanto mais a gente entender, como a Bíblia diz, né? Quanto mais a gente conhecer Jesus e entender quem ele é, conhecer ele exatamente como ele é e como ele nos conhece, a gente vai atingindo um nível espiritual cada vez maior. Amém. Então, não é por obra, não é porque a gente está orando, porque a gente está buscando, que está lendo a Bíblia, que a gente se torna alguém melhor. Muito bom. Não tem nada a ver, é pelo conhecimento do que Jesus já fez. Amém. Vamos de pergunta, né? O pessoal está aqui. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de um irmão. Pastor, qual o poder que Satanás tem sobre uma pessoa? Engano. Se a gente falou na estante, né? Se a Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades, ele arrancou das mãos do diabo toda a arma que o diabo tinha. Então o diabo não está mais armado. Agora, qual é o poder do diabo? O diabo, a Bíblia retrata e chama ele de um enganador. Então o diabo vai sempre aparecer dizendo: eu sou forte, eu estou armado, eu sou perigoso, mas é tudo mentira, tudo engano. Agora, esse poder a gente não pode desconsiderar, porque ele já enganou muita gente, de fato. Então a gente precisa ter um cuidado para não cair nas armadilhas. E um dos enganos do diabo é exatamente usar pregadores para trazer doutrinas erradas. O diabo não aparece num programa como esse, com um tridente na mão, dizendo: ei, eu sou Satanás e estou aqui ensinando, eu quero distorcer a Bíblia. Não, ele não faz isso. O diabo não está querendo enganar o mundo já está enganado. O diabo está querendo enganar os crentes, enganar a igreja. Porque é quem está na verdade, ou quem foi chamado para viver na verdade. Então, o diabo vai sempre tentar lançar o quê? Um pouco de fermento, né? Um pouco de mentira em meio à verdade. E isso vai sair da boca de quem? De pregadores, daqueles que estão anunciando as boas novas do reino. Por isso que a gente precisa entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, para quando a gente vê, né, que, sei lá, como Paulo disse, mesmo que eu fale algum erro, seja maldito. Então, cada um de nós precisa ter a humildade. Se eu aqui um dia ensinar uma coisa errada, que as pessoas que estejam nos assistindo possam: isso aí não está na Bíblia, não vou fazer isso não. Isso mesmo. Né? E que a gente tenha essa humildade de saber que um dia a gente também pode errar em alguma área, até na pregação. Muito bom. Muito bom. Pastor, qual foi a principal inspiração para o senhor escrever este livro? O Espírito Santo. Na verdade, eu sou uma pessoa que vim de um ambiente muito simples.
Quando eu era jovem, eu nunca fui muito fã de estudar. Eu era um mau aluno, eu filava muita aula, nunca gostei de ler. Não siga de exemplo, Então, não. eu nunca tinha lido, antes de me converter, eu nunca tinha lido um livro todo, para você ter uma ideia. Meu Deus. Então, quando eu me converti, eu era uma pessoa que não tinha o hábito da leitura, mas eu comecei a entender que eu precisava adquirir esse hábito. Então, eu comecei a botar força em aprender a ler, em querer ter prazer de ler. E aí eu comecei a ler livros. E aí o Espírito Santo começou a me dar ideias, e me fazer perguntas, e meio que mexer comigo acerca desses assuntos. Muito e são bom. alguns assuntos que eu não via muita gente às vezes pregar coisas que não está alinhado com a palavra, como isso que eu falei na estante, de que Jesus desceu ao inferno como preso, apanhou lá, teve uma festa no inferno, e que a gente não vê isso na Bíblia. E o Espírito Santo começou a me mostrar que queria me ensinar e trazer essa palavra, porque eu nunca me vi como escrevendo um livro, nunca vi. Tanto que tem gente que diz, quando será o próximo? Irmão, talvez só seja esse mesmo, porque eu não me vejo, não consigo me considerar um escritor, vocês entendem? Sim, nunca entendi. fez parte do meu... Nunca tive esse ego, esse desejo de fazer isso. Agora, é claro, se for da vontade de Deus que eu faça mais alguma coisa, o que Deus me inspirar, Amém. eu quero obedecer. Amém. Mas eu nunca Muito tive bom. desejo de escrever um livro. Então, eu não tenho dúvida que o que foi colocado aí, eu só tive coragem de fazer porque eu percebi que foi de Deus mesmo. Amém. 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 Muito Senão, bom. eu não faria. Pastor, o senhor estava falando sobre muitas pessoas acreditarem que Jesus desceu ao inferno e sofreu, foi castigado e houve uma festa no inferno, mas de fato, qual foi o panorama desse momento em que Jesus foi cativo ao cativeiro, como tem escrito na Bíblia? O que acontece? Na crucificação ali, estabeleceu-se um julgamento, onde Deus como um reto juiz, Jesus como acusado e o diabo como acusador, né? E aí a gente vê ali estabelecer esse panorama, e o pior momento da vida de Jesus, a gente precisa entender que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. E qual é o pior momento de Jesus? A oração que ele faz no Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível for, me livra desse cálice. Que cálice era esse? Jesus não estava preocupado com a surra, com o castigo, com a humilhação. O cálice que Jesus não queria beber era o pecado. Por quê? Ele nunca pecou, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado. E esse pecado, todo pecado, afasta o homem de Deus. Então houve um momento em que Jesus, como Deus e Filho, ele foi desligado do Pai, e ele declara, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus. Então aquele foi o pior momento, quando ele foi desamparado, desligado, e ele morre espiritualmente. Meu Deus. Então foi o pior momento da vida de Jesus. Mas quando ele é julgado e ele entrega, ele diz, Senhor, eu entrego em tuas mãos. A gente nunca vai ver Jesus chamar o Pai de Deus, a não ser nesse texto. Meu Deus. Quando ele morre espiritualmente. Porque a morte é o quê? A morte é um pagamento do pecado. Sim. Alguém que nunca pecou não pode receber esse salário. A Bíblia diz que é o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6 diz isso, Muito né? bom. Então, a morte não poderia matar Jesus. Ele declarou isso, ninguém tira a minha vida, eu vou dar. E ao terceiro dia eu pego de volta. Então, o que acontece? Quando ele é ali, quando ele morre espiritualmente, ele está suscetível, ele pode agora perder a vida. Mas primeiro, para perder a vida natural, o que é perder a vida natural? O espírito e a alma ser tirada, desligada do corpo. Isso só pode acontecer quando o espírito do homem está morto, quando ele está desligado de Deus. E aí, esse acontecimento, quando ele é julgado e o pai o declara como inocente, ele já desce ao inferno como o leão da tribo de Judá. Aleluia. E ele se apresenta, a Bíblia diz o quê? Que ele se apresenta nesse lugar de cativeiro, de prisão. Porque o que é que existia antes? O inferno, irmãos, ou a Bíblia fala de Sheol, fala Hades. O que é isso? Era um lugar que Jesus descreve naquela passagem que diz que o rico morreu, Lázaro morreu. O que era esse inferno, ou Hades, ou Sheol? Era um lugar onde tinha, de um lado, os salvos do Antigo Testamento, um grande abismo no meio, e do outro lado,
os que não eram salvos, a galera que não era salvo. Esse lugar aqui, um lugar de tormento, um grande abismo que quem estava de um lado não podia passar para o outro. E do outro lado, a turma que creu em Deus e está nesse lugar, que era um lugar chamado lugar de consolo, seio de Abraão. Muito bom. Então, quando Jesus chega, Jesus se apresenta a esse lugar, o lugar da promessa. Sim. Muito Abraão bom. era quem? Abraão recebeu a promessa, o pai da fé. Então Jesus se apresenta nesse lugar e a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Para onde? Para o céu. Muito Hoje, bom, meu Deus. no tempo que a gente está hoje, quem morre sem Cristo vai para esse mesmo lugar. Para o Sheol, para o Lugar de Hades, para o tormento. inferno, para o lugar de tormento. E quem morre salvo, quem morre crendo no Senhor, não vai mais para esse lugar do seio de Abraão. Vai agora direto para o céu. Porque Jesus levou esse lugar, levou as pessoas que estavam nesse lugar, Amém. quem estava cativo. Então, só tem condição de libertar presos quem já está liberto. livre. Quem é livre. É verdade. Como é que alguém que é preso também podia dizer, eu vim aqui e a gente vai sair? Não. Jesus já mesmo. chega nesse lugar livre. É verdade. Por isso ele teve a capacidade de libertar Amém. os cativos. Ainda Muito fala que bom. ele tirou, roubou, levou a chave do inferno, né? Isso. Meu Deus do céu. Ainda isso, levou a E chave deu do inferno 12 da aos morte. homens. Quando subiu, ainda passou, deu 12 aos Meu homens. Deus. Porque ele operou nos 5 chamados ministeriais, ele foi apóstolo, né? Aí, quem é um apóstolo enviado para abrir igrejas? Jesus foi quem abriu a igreja. Sim. né? Muito bom. Assim, alguém diz, Aleluia. Jesus abriu que igreja ele fez? Ele declarou, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a primeira igreja, quem abriu foi Jesus. Muito então, bom. ele é apóstolo, ele operou nos 5 dons ministeriais. Mas a Bíblia diz que quando ele vai ao céu, levando o cativo o cativeiro, ele não levou os dons com ele, ele distribuiu Uau. Meu Deus. para os homens. Muito bom, muito bom. Uau, meu Deus. Eita, Que glória. poderoso. Gente, não deixa de escrever aí, eu quero este livro. Meu Deus do céu. Que poderoso, que conteúdo poderoso. Meu pastor, vamos lá. O preço do pecado que Jesus pagou, ele pagou para Deus ou para Satanás? Porque dentro do cristianismo, né, há essa dúvida. O preço foi pago para quem? Para Satanás, E a para Deus? dívida A dívida era de quem? era- Para quem? A Bíblia pagar, declara, né? muito boa pergunta. A Bíblia declara que tinha um escrito de dívida. Sim. Mas se a gente não tiver, muita gente na igreja acha que o débito era com o diabo. O Diabo, débito nunca isso. foi com o diabo. O homem se tornou inimigo de Deus. Meu Muito Deus. bom. Se o homem se tornou inimigo de Deus, é porque se tornou amigo do diabo. Sim. A Bíblia diz o quê? Que quem obedece o pecado, ele se torna escravo do pecado. Na hora que o homem... Por isso que pessoas não dizem, eu amo Deus e tal. Mas se ela é uma pessoa que ela ama o pecado, ela obedece o pecado, a Bíblia diz que quem obedece ao pecado se torna escravo do pecado. Isso. Então, a humanidade se tornou escrava de Satanás. O débito nunca foi com o diabo, era com Deus. E agora, a Bíblia diz que Jesus se torna um novo e vivo caminho. Meu Deus. Ele nos aproximou, ele criou a paz. Aonde havia inimizade, o muro da inimizade, a Bíblia diz que foi derrubado. Meu Deus. E ele criou um caminho, o caminho de paz. Muito bom. Muito bom. E ainda ele rasgou o escrito de dívida. o escrito de Meu dívida. Deus. Mas não rasgou dizendo eu não vou pagar. Ele rasgou porque disse está pago. Pago. Não devem Aleluia. mais. Amém, amém. Muito, Muito bom, bom. muito bom. Pastor, qual é o significado de estar consumado declarado pelo Senhor Jesus na cruz? Exatamente isso. O estar consumado é estar pago. É como se assim, ó, a gente tivesse cometido um erro tão grande e assumir uma dívida tão grande, impagável. O que é que Deus fez? Deus se tornou homem, porque o débito era do homem, então o homem precisava pagar. O que é que a lei dizia? A lei dizia que o salário do pecado era a morte. Então o homem deveria morrer. Então, qual era o que a lei dizia? Toda a humanidade tinha que morrer. Aí Deus resolve fazer o seguinte: não, só um santo, alguém que nunca foi vencido pelo pecado, poderia estar numa situação de uma oferta pura e aprazível a Deus. Mas todo homem era pecador. Não havia um homem. Por isso que a Bíblia fala não havia ninguém. Nem sequer. Meu Deus. Nem um homem sequer. Porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Aí vem Jesus, leva uma vida aqui e ele nunca pecou. Isso. Então ele foi o quê? O cordeiro sem defeito. Como a lei dizia, tem que ser um cordeiro novo, sem defeito.
Então, ele é aquele cordeiro que foi passado pelas autoridades. Por que Jesus passa por Herodes, Pilatos? E diz, eu não vejo nele defeito algum. Era o próprio homem e as autoridades da época atestando. Ele é capaz. Não, ele é capaz de ser oferecido. Sim. Eram as autoridades dizendo, porque para se oferecer sacrifícios a Deus, passava pelos sacerdotes. E o sacerdote examinava se o cordeiro era coxo, se tinha mancha, não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter ferida, não podia ter erro nenhum. E Jesus é esse cordeiro que é apresentado às autoridades e eles mesmos atestam, não tem defeito. Eu não vejo nele pecado algum. Uau, poderoso. Pastor, o senhor falou que o diabo e os seus demônios estão desarmados, né, isso, e vencido. Mas por que a gente tem que lutar um combate? O combate que Paulo fala, o combate da fé. Porque nós estamos num ambiente onde Satanás ainda está presente. Então a gente não pode brincar. Agora, ele está vencido e desarmado, mas ele é perigoso, sim, ele é enganador. Então sim, a gente precisa vencer um bom combate. O que é que o diabo faz? O diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. Como é que a gente luta contra essas armas do diabo? A gente luta combatendo com a palavra, o bom. Por isso que Paulo chama de bom. É o quê? Eu digo, o diabo trabalha a noite toda para nos destruir. A gente levanta de manhã e fala, Satanás, eu desfaço toda a sua obra. Está desfeito. Meu Deus. Aí Paulo diz, olha, será que isso não é bom? O diabo trabalhou a noite toda, a gente acorda de manhã e com uma simples frase a gente desfaz. O diabo diz, você não vai ter dinheiro, e a gente fala, pai, graças te dou. Olha o que o diabo pintava para Jesus, uma multidão reunida, todo mundo com fome, não tinha, só tinha 5 pães e 2 peixes. Agora, quem entende o bom combate da fé, não olha para o problema, para onde está a escassez, olha para o céu e diz, pai, graças eu te dou. Manda o povo se assentar e, ó, o bom combate da fé. Os pães são multiplicados, os peixes são multiplicados e a provisão chega. E aí Paulo diz, será que isso não é bom? Uma vida assim, uma vida de milagres, uma vida de prodígios, uma vida dos resultados, do suprimento chegando de uma forma milagrosa. Isso só pode ser bom. Agora, o que a gente está aprendendo a viver hoje? Descansar mesmo e acreditar que Deus é o nosso supridor e que Ele não vai nos deixar uma vida de falta e escassez. Pastor, o senhor citou uma passagem agora há pouco em Romanos que fala sobre o salário do pecado e de que todos são pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas pessoas utilizam esse texto para falar que são pecadores até hoje, pecadores redimidos. O que, segundo o que o senhor escreveu, vai esclarecer em relação a isso, sobre se nós somos pecadores redimidos ou santos, separados? Eu trago um capítulo aí falando só desse assunto. Enquanto a igreja estiver nesse engano do diabo de que são pecadores, eles vão ter uma dificuldade de se aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não comunga, Deus não tem nenhum tipo de relacionamento com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não se relaciona com o pecado. Deus não concorda com o pecado. Então, enquanto o homem não entende que o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz, nos limpou, pagou o escrito de dívida e que agora nós somos santos, por causa de Jesus, não depende de nós. Isso é o quê? Uma posição que Jesus nos colocou. Agora, nós somos perfeitos? Não, a gente precisa aprender a caminhar, a viver, a falar, a se vestir, a ter uma vida decente de santo. Uma santidade no comportamento. Mas Jesus nos santificou. Então, enquanto o homem não entende isso, ele não vai conseguir se aproximar de Deus. Porque ele vai se sentir condenado, ele vai ter vergonha. Mas as passagens diz o quê? Salmo 1, por exemplo, diz, olha só, bem-aventurado o homem que não se aconselha com o ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Então, como é que a Bíblia diz para a gente não se deter no caminho de pecador e eu também sou pecador? Agora, outra coisa que não faz sentido, antes a gente bebia, pecava, se prostituía, agora aceita Jesus e continua sendo pecador, então quer dizer que não houve um nascimento, nada mudou? Meu Deus, não tem sentido. 1 Pedro 4,18 diz assim, e se é com dificuldade que o justo é salvo, vai falar de uma classe de pessoa, o justo. Aí a Bíblia faz uma pergunta, aonde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador. O pecador vai para o inferno, irmãos.
O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é viver uma vida desligada eternamente de Deus. Enquanto o dom gratuito, a justiça, é o que? Uma vida de comunhão eternamente com o Senhor. Amém. Muito bom. Pastor, uma pessoa pode ser salva praticando a lei? Não, porque a Bíblia diz que a lei, se a lei fosse perfeita, não seria estabelecido uma nova aliança. Agora, a lei é ruim? Não, a lei é boa. Agora, ninguém consegue viver praticando toda a lei. Eu trago também aí um capítulo falando sobre isso, sobre lei. O próprio Jesus, ele não cumpriu toda a lei. A Bíblia diz que Jesus cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele. Muito bom. Né? Para você ter uma ideia, existe na Bíblia 366 profecias falando de que Jesus viria. Então, parece que isso não pode ser por acaso, né? Por acaso. Nós vivemos um ano, tem 365 dias. Existe no ano, acho que bissexto, né? Um dia a mais. Então, 366. dias. Tem 366 profecias na Bíblia dizendo que Jesus viria, falando a respeito dele. Então, o que é que Jesus cumpriu na lei? Tudo que estava a respeito dele. Jesus não cumpriu toda a lei porque ele não guardava o sábado. Jesus não cumpriu toda a lei porque aquela mulher que ele encontra no ato do adultério, o que é que a lei dizia? Apedreje. E ele diz o quê? A lei diz isso, apedreje. Eu, porém, vos digo, perdoe e ame. Então, ninguém é salvo pela lei. Por quê? Porque a lei é ruim? Não, porque o homem não consegue cumprir toda a lei. Não é que a lei é ruim. Se o homem cumprisse toda a lei, era uma maravilha, mas o homem não consegue cumprir toda a lei. Muito bom. Pastor, como hoje nós estamos com Jesus assentado nas regiões celestiais? É uma posição espiritual. Nós estamos nessa, porque nós somos um espírito. Então, espiritualmente, nós estamos assentados no trono com Jesus. Jesus está governando a terra? Não. Por isso que a gente também não está governando. Jesus está governando a igreja, mas Jesus vai voltar no milênio e ele vai pisar nessa terra e ele vai estabelecer o seu governo milenar, o governo do Cristo, né? Aonde nós estaremos com ele governando. Então a gente precisa ter um pouco de paciência e aguardar as coisas futuras. Os capítulos futuros de Deus que estão por vir, que são maravilhosos, né? Amém. É uma coisa maravilhosa, né? Amém. Pastor, a palavra diz que Jesus conquistou um nome que está acima de todo nome. O senhor pode dizer qual é esse nome? É interessante entender também um meio, porque é um meio que também quer dizer para nós isso, né? A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E aí foi lhe dado também o nome que está acima de todo nome. Quer dizer que talvez ele não tivesse antes esse nome. Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar na terra, no céu e no inferno. Então, é um nome que foi conquistado. E a Bíblia diz que esse nome, não existe nome mais poderoso do que ele. Nos 3 mundos, no céu, na terra e no inferno. Nesses 3 ambientes, esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que foi dado, Jesus. Então, e interessante que a Bíblia diz que ele deu a autoridade que está nesse nome à igreja. Por isso que a igreja precisa entender quem ela é na terra, para ela não ficar se achando uma coitadinha, achando que essa vida aqui é uma vida de perrengue, de sofrimento, de falta. Mas quando a gente chegar no céu vai ficar bom. Não, irmãos, tem que ficar bom logo agora, já que a gente tem a autoridade desse nome. Muito bom. Pastor, durante muito tempo, até mesmo eu, desde de pequeno, a gente foi ensinado a ter medo do diabo. Esse livro ele vai trazer revelações sobre quem nós somos em Cristo. E quando nós compreendermos isso, esse medo vai embora? Olha só, a Bíblia diz que o diabo é que deve ter medo de nós, não a gente dele. Porque a Bíblia diz o seguinte, quando você encontrar o diabo, não fuja não, resista, e ele fugirá de vós. Então, se a Bíblia diz que o diabo vai fugir da gente, é porque vai chegar um momento daquelas pessoas que têm um conhecimento da palavra, que em vez dela ter medo do diabo, o diabo vai ter medo dela. É como se a gente estivesse dormindo e o diabo falar, eita, acordou, bora cair fora. Porque já sabe que a gente vai desfazer tudo, todo o perrengue que ele trabalhou, a gente vai desfazer. Então, a Bíblia nos convida a não ter medo do diabo, mas a resistir ao diabo. Agora, como eu resisto ao diabo?
crendo no coração e falando a palavra de Deus. Nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Que quando a gente escuta a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, Deus está envolvido com a sua palavra, porque Deus é a sua palavra. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, o corpo de Jesus é glorificado. Me diz aí, o que um corpo glorificado pode fazer? Interessante que há uma promessa para nós, que nós também teremos. Existe um capítulo também nesse livro que eu trato sobre esse assunto, sobre que nós vamos ter um corpo glorificado. Uau. E o que é o corpo glorificado? A Bíblia nos mostra várias passagens de que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele passou na terra 40 dias. E eu acredito que aqueles 40 dias foram os dias que mais impactaram os seus discípulos. Porque Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Mas mesmo andando com Jesus 3 anos e meio, depois de andar 3 anos e meio, Pedro nega Jesus. Esbragueja. Os estudiosos dizem que aquele esbraguejar é xingar, é falar com muita intrepidez, raiva. Eu nunca vi esse homem. 3 anos e meio andando com Jesus. Mas depois que ele passou 40 dias vendo Jesus com o corpo glorificado, parece que alguma coisa mudou em Pedro. Amém. Porque a gente vê agora, é claro que o Espírito Santo também agora veio habitar em Pedro. Ferramenta maravilhosa, poderosa. Mas aqueles 40 dias, eu não tenho dúvida que impactou Pedro de tal forma. Por quê? A Bíblia diz que Jesus com o corpo glorificado, ele atravessava paredes. Uau. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus aparece, daqui a pouco quando reparte o pão, some do meio deles. Lugar. Eles estão todos reunidos em Jerusalém quando completou os 40 dias, e a Bíblia diz que os olhos, eles viram Jesus subindo, voando ao céu. Então é o corpo que voava, atravessava a parede, que aquilo que está reservado para esse mundo não funciona. Gravidade, as leis da física. Você sabe mais do que eu. As leis da física, o corpo glorificado não respeita isso. Meu Deus. Porque não é um corpo desse mundo. Que poderoso. E a Bíblia diz que nós também teremos esse corpo muito bom. Glorificado. Muito bom. Aleluia, eu quero te convidar novamente, ainda dá tempo de você escrever aí embaixo. Eu quero este livro, em nome de Jesus. É um livro poderoso, né? Meu Deus do céu. O Triunfo na Cruz, revelações do que aconteceu entre a cruz e o trono. Pastor, aconteceu muita coisa. O que o senhor acha de mais importante que aconteceu nesse processo da cruz ao trono? Para a igreja, nós, como igreja do Senhor. Jesus, a Bíblia diz que ele nos transportou de um império de trevas para um reino. Meu Deus. Amém. Então, quando aconteceu isso, quando ele pagou o preço, nós estávamos em um império governado por Satanás. Nós estávamos sobre o domínio e o governo de Satanás. E a Bíblia diz que Jesus nos transportou de um lugar para outro. Então, nós saímos do inferno, das garras de Satanás, de um império, não foi nem do inferno, né? De um império de trevas, mas nós fomos transportados para um reino, onde existe um rei de reis. Amém. E a Bíblia diz, né, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Meu Deus. Então, é poderoso isso, né? Muito poderoso. Amém. Pastor, mais cedo você estava me falando sobre o fato de Jesus só ter ressuscitado por conta de ter redimido a igreja. Conta um pouquinho sobre isso aí. O livro de Hebreus diz que Jesus ele só ressuscitou porque nos justificou. Eu sei que pessoas entendem esse versículo errado e acham que se ele não tivesse feito uma coisa, não teria acontecido a outra. Irmãos, não é isso que eu estou defendendo. Até falo um pouco sobre isso também, um capítulo nesse livro. Mas é assim, Jesus só ressuscitou depois que cumpriu o que ele veio a fazer. E o que ele veio fazer aqui? Resgatar o homem. Muito bom. O homem era pecador e Jesus justificou. Como? Pagando o pecado. E agora nós nos tornamos justos, amigos de Deus. Mais do que amigos, a gente vê, por exemplo, na Antiga Aliança, quem mais amava a Deus, o próprio Jesus, quando ele estava caminhando vivo, antes de morrer, ressuscitar e pagar o preço do pecado, ele reúne os discípulos e diz, olha, eu vou chamar vocês a partir de hoje de amigos. Meu Deus. Mas Jesus não podia chamar nem de irmãos, nem de filhos,
Porque eles não tinham ainda sido, o pecado, a dívida, não tinha sido paga. Mas quando Jesus paga essa dívida, a gente vê João escrever no capítulo 1, dizer, olha, ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado um direito e poder de se tornarem filhos de Deus. Meu Deus. Então, esse ato do que aconteceu na cruz é algo muito poderoso. Muito bom. Hoje nós não é como aquela família rica que adota uma criancinha coitadinha numa creche e diz, não, você vai morar aqui num quartinho. Não, nós somos filhos com o DNA de Deus. Meu Deus. Amém. Isso é poderoso. Filhos... Isso filho poderoso. com caráter, com DNA do pai. Amém. Não é um filho coitadinho que alguém fez um favor de adotar e diz, eu vou te dar aqui eu tenho um filho natural, ele vai ter tudo muito mais do que você. Não é esse tratamento. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Algo poderoso. Amém. Pastor, e qual é o perigo da igreja de não viver segundo essas realidades? A falta do conhecimento. A Bíblia diz que um herdeiro, mesmo sendo herdeiro e dono de tudo, enquanto ele é criança, enquanto ele é menor, ele não tem como, mesmo sendo dono, como administrar os bens. Então, enquanto a gente for criança, e o que é criança aqui? Quando a Bíblia fala de criança, não tem nada a ver com idade, é criança no entendimento, né? na maturidade, Muito no bom. Conhecimento, né? Paulo diz, olha, vocês são crianças e eu vou ter que dar leite novamente a vocês. Embora vocês já deveriam ser mestres, mas não são, e vai voltar a tomar leite. Então, o que é a criança aqui? É alguém que não tem maturidade, não tem um conhecimento, não sabe o que tem direito. Então, quando a gente ainda é criança, não conhece as verdades do que a Bíblia diz, mesmo sendo herdeiro e dono de tudo, a gente não vai possuir. Alguém crente que não crê em cura, mesmo tendo direito à cura, ela vai viver enferma, porque ela não vai crer com o coração e confessar com a boca. É isso mesmo. E a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, doença no meio do povo de Deus é ilegal. Agora, como vai acontecer cura? É preciso crer, é preciso falar. Muito bom. É preciso tomar posse. Amém, muito bom. Pastor, é errado uma pessoa ser pastoreada dentro de casa, ou seja, ela não frequentar uma igreja e ela está apenas assistindo como uma live como essa ou uma outra ministração? É errado ela congregar assim, dessa forma? É errado, porque Jesus, como aquele que operou nos 5 dons ministeriais, ele é chamado de o bom pastor. Né? E ele disse que ele iria enviar pastores segundo o seu coração. O apóstolo Paulo disse, não faças como alguns que, deixando de congregar, se entregam aqui a fábulas, a ensinos enganadores. Então, não tem como ser pastoreado pela internet, ser pastoreado. É claro, a gente pode ser ajudado, talvez isso por um tempo, a gente pode receber da influência daquela pessoa, mas o pastorear é algo de perto, né? Um alimentar de perto, é um convívio de perto. A Bíblia diz que é o que? É ferro afiando ferro. Muito então, bom. Pastorear e ser pastoreado não vai ser apenas tapinha nas costas e muito bem, você está certo. Tem horas que vai ter tratamento, vai ter correção. Então a gente precisa de um lugar para congregar, precisa de um pastor para nos corrigir, nos ensinar, nos exortar, nos consolar. Esse é o chamado que Deus colocou. Então não tem como alguém ser pastoreado sem ir para a igreja. Meu Deus. Professor? Pastor, existem muitas figuras ou imagens de fato, entidades com armas, com facas, com diversos tipos de escudo e armamento. De fato, isso é algo que o diabo quer mostrar para as pessoas, trazendo engano? Isso era de fato o que tinha antes de Jesus o derrotar. Sim. Era exatamente essas armas, né, que o inimigo carregava. Agora, Jesus, quando ele despojou, ele tomou essas armas, ele tirou, ele desarmou o inimigo. Jesus fala isso também em uma outra passagem, quando ele diz assim, quando há alguém valente e está dominando o ambiente, uma casa, se uma pessoa quer entrar ali, é necessário que essa pessoa primeiro seja mais valente que aquela outra pessoa, Verdade. derrote o valente, amarre o valente, e aí ele pode tirar tudo que ele tem como bem daquela casa. Verdade. Então, assim, Muito Jesus bom, foi meu esse Deus. valente. O diabo estava como valentão na terra, tal, e aí Jesus veio e fez o quê? Desarmou, amarrou. Meu Deus.
A Bíblia ainda diz que ele esmagou a cabeça. Esmagou a cabeça do valente. E aí acabou a moral do valente. Quando o valente chega hoje, que ele tenta se levantar e diz, ó, você eu não respeito não, mas quando eles olham pra gente, quando o valente olha pra gente, quem ele vê? Cristo em nós. Amém. Amém. E aí ele não pode, ele não teria medo nenhum da gente sem Cristo, mas com Cristo, meu irmão, ele sabe esse pé aí eu conheço, que já esmagou minha cabeça. Aleluia. E aí ele tem que correr da igreja que conhece os seus direitos. Amém. Pastor, tem pessoas que dizem que Jesus só conseguiu vencer Satanás por conta dele ser filho de Deus, ser Deus. Isso é verdade? Jesus, eu acredito que sim. Né? Por que a gente consegue vencer hoje? Porque nós somos filhos de Deus. Né? Muito bom. A gente sem Deus, a gente não conseguiria. A gente precisa ter essa consciência de que tudo aquilo que a gente vai realizar dentro do ministério e na nossa vida pessoal, coisas de sucesso, por que a gente consegue fazer? Por causa de Deus. Né? Amém. Então, mas antes existiam vários homens que não eram filhos, mas que Deus tinha um propósito de viver uma vida sem pecado. Por exemplo, Adão. Quando Adão é colocado na terra, Adão tem esse tratamento, era filho de Deus. E a Bíblia chama o primeiro Adão e chama Jesus também de Adão, o segundo Adão, trazendo para nós que Adão era filho também. O primeiro Adão era tão filho quanto o segundo Adão, mas um errou e pecou, e por causa do erro, o pecado entrou na terra. Então, a vida, o homem só consegue ter sucesso quando ele se torna filho de Deus. Amém. Enquanto Amém. ele não é filho de Deus, ele vai levar uma vida de derrota, realmente. Amém. Ah, rapaz, vamos colocar aí a foto do ganhador da semana passada, aqui a gente tem que... Alô, certo, Paulo aí. Miranda! Rapaz, você tá vendo aí, o ganhador semana passada foi o João Paulo, não, João Pena, meu Deus do céu. João Pena foi o ganhador semana passada e essa semana pode ser você aí, tá bom? Faz aí, Apolo, o sorteio, a gente vai aqui de considerações finais enquanto você tá sorteando aí, tá certo? Eu quero começar aqui. Gente, que prazer estar com vocês, que noite gloriosa, foi uma noite de ensino, de fato. Aprendemos muito aqui com o nosso pastor e escritor, meu Deus do céu. Que honra poder fazer parte dessa bancada e ter a sua presença aqui. É de muito especial a sua presença, tá certo? Compartilha essa live aí para o número máximo de pessoas. Eu quero te convidar também para estar conosco, né, esse final de semana a nossa conferência, não é isso? Isso. Transformados pela Graça, 19, 20 e 21. Né? Teremos o nosso pastor ministrando, teremos a reverenda Márcia Menezes também, pastor Emerson do Verbo Cabula, pastor e mestre Marco Brito e a professora do Rema, Raline Dantas, tá certo? E nós contamos... Raline Ribeiro. Dantas, Raline Ribeiro. Amém. Você trocou o nome de João Paulo, Raline Dantas. Muitas letras aqui. Eu quero te convidar para estar conosco também na nossa conferência. Sexta, sábado e domingo, Sexta, né? sábado Agora, domingo. sexta, sábado e domingo. 3 dias de conferência. Vai ser poderoso. Rapaz, nesse tempo o pastor vai estar lá assinando, lá fazendo dedicatória nos livros. Então, comparece, vai ser um tempo poderoso. Para mais informações, procura a gente aí nas nossas redes sociais. Ou então você procura Paulo Miranda, ou então, como é o nome da irmã ali? A irmã Rose. Rose. Procura Rose ou Paulo Miranda e eles vão dar as informações corretas. Vamos lá, o ganhador? Meu Deus, vamos lá. Revela aí, pastor. E o ganhadora hoje é nossa irmã Jennifer Lins aí. Uou, ganhou um muito livro bom, poderoso. Jennifer. Parabéns, Jennifer. Vamos Parabéns. entregar esse livro para você, tá certo? Que você possa desfrutar desse livro com muita sabedoria e praticando essas verdades. Amém. Que possa Amém. te abençoar. O nosso desejo é que as escrituras, isso que está aí nesse livro, né, possa ajudar de alguma forma Amém. o corpo de Cristo a crescer no conhecimento, na revelação da obra redentora de Cristo e do triunfo que de fato a Bíblia diz que ele conquistou para nós. Uma vida triunfante, né? Amém. Amém. Amém? Vamos encerrar? Vamos lá. Amém. Irmãos, cresça na graça, no conhecimento da palavra, leia a Bíblia, congregue. Esses são opções poderosas para a gente ter uma vida de sucesso. Não desista da igreja. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito. Mas o perfeito é o Espírito Santo que está operando nesses lugares e na vida Amém. das pessoas. A gente tem que estar com foco nele, foque em Deus. E aí você vai crescer a cada dia. Fica na graça, na paz. Tchau, Até tchau, semana gente. que vem. Tchau, Beijo tchau, no pessoal. coração.